Olá, desejo que a providência divina esteja com todos vocês. Temos aqui contido nessa atividade um conteúdo que reflete o objetivo maior do nosso canal, o estímulo à leitura e a consequente produção textual. Através dessas ações, nos tornamos participantes ativos no mundo no qual vivemos. Isso mesmo, ler é entender esse imenso território que abrange não só o espaço do nosso planeta, mas também o universo. Citando alguns exemplos práticos, por exemplo, quando lemos uma bula de um medicamento, constatamos informações importantes para o tratamento, de uma doença. Quando lemos o Código de Trânsito, no caso o brasileiro, observamos que os veículos não andam por aí de qualquer jeito, porque existem determinações, parâmetros a seguir. Quando alguém comete um crime, há um código, o Código Penal nesse caso, que determina o tipo de crime, como no caso no Código Penal brasileiro, temos lá o artigo 121 que trata do homicídio, bem como o artigo 157 também que trata sobre o roubo, e o código também, existe um código auxiliar, o Código Penal, que é o código a lei de execução penal, que ela traça a maneira como vai ser o cumprimento da pena. Então, tudo que ocorre, tudo é tratado através do quê? De um texto. Os textos dos códigos, o texto que trata de lições escolares, de livros didáticos, de literatura, os textos científicos. Então a leitura, ela precisa ser parte integrante do nosso dia a dia, da nossa vida. Muitos são os exemplos, E em relação a estratégias de leitura, há algumas que vamos colocar aqui mais adiante no nosso trabalho. Mas a maior e a melhor estratégia de leitura é torná-la um hábito diário. Espero que seja bem proveitoso esse nosso trabalho. Realizar algo que tem importância para a nossa vida oferece a oportunidade de melhorar a nossa autoestima. Com a leitura não é diferente, porque os conhecimentos adquiridos, quando dão suporte à nossa vida prática, proporcionam também esse valor essencial. Isso porque quando lemos, compreendemos e interpretamos o conteúdo, fazemos uma releitura, que pode ocorrer tanto na oralidade, na fala, quanto na forma escrita, utilizando as nossas próprias palavras, demonstrando que o que foi lido foi posto em nossa mente, descobrindo o que foi dito e mesmo aquilo que não foi dito, que não está exposto na íntegra, mas está escondido nas entrelinhas, que descobrimos através do processo de interpretação. Então, esse processo de leitura, desse hábito, já deve começar na infância, mas de acordo com a capacidade de entendimento. E a escola é o espaço principal para o aprimoramento. Contudo, a família deve estar envolvida na construção de um indivíduo que ame o ato de ler. A leitura, ela não deve ser encarada como um ato mecânico, um treinamento físico, como se a pessoa estivesse em uma academia de leitura, não. Mas com um sentido, um desejo de encontrar algo, um significado que pode facilitar, até na resolução dos problemas diários que envolva esse processo, tanto de compreender e interpretar. Então, é como podemos citar como o caso dos problemas matemáticos, que lá exige a interpretação do que foi escrito para que possa realizar os cálculos. Então, esse entendimento, da resolução de um problema, ele é que leva a realizar o produto final. Então veja como a importância, de uma leitura significativa, ou seja, que tem um significado para a vida.
Falando agora um pouco sobre a aprendizagem da leitura. Bom, para acontecer essa aprendizagem, é preciso haver estímulo por parte daquele que se propõe a essa tarefa educacional. A capacitação e o comprometimento são essenciais para atingir a meta, a qual precisa passar por etapas desde a infância, através de palavras simples que a criança vai ouvindo e acrescentando a seu vocabulário. E o modo, né, recomendado com o uso da fala, inicialmente. Ou seja, a criança vai ouvindo e falando aquelas palavras simples. Né? Seguidamente, temos o que? O ensino da fragmentação da palavra, através das letras, né? Posteriormente as sílabas, né? E os seus respectivos sons. Esse procedimento ajuda as crianças a formarem as palavras, inclusive aquelas que ele já conhece, mas que não tinha ainda se apropriado da escrita. Após essa fase, o uso de pequenos textos, com uma boa sequência para tratado de compreensão, ou seja, o que diz o texto, mesmo que de maneira ainda não profunda, né? Mas que com o avançar do processo, chegamos à fase da interpretação, onde é uma fase mais complexa, que ali é trabalhado o aprofundamento do texto, buscando informações que não foram ditas, mas através do pensamento, da análise, será buscado a chamada inferência, que é buscar razões, certo? Que fora do texto, para entender aquilo que não está ali escrito, mas que o texto ele quer revelar, mas quer que nós busquemos fora do texto para entender. Isso ocorre muito em textos mais complexos, onde o fator interpretativo é que dá as respostas necessárias, porque não estando escrito explicitamente, mas busquemos o entendimento para alcançar a meta de atingir o objetivo geral da interpretação, que está além da compreensão, que a compreensão se restringe muito ao que está escrito, o que está dito, e a interpretação é além do que está escrito, além do que está dito. Finalmente, né, depois dessas fases, temos o que? A retenção do conteúdo lido, o que vai aumentando a capacidade, né, de relacionar, de comparar e aplicar na vida o que foi lido. Então, cada texto, cada material que vai sendo lido, ele se torna um acúmulo de ideias, de pensamentos, que vão formar na mente do leitor, e ele terá conteúdo, né, para falar de determinados assuntos que ele já teve aquele contato, através de que já houve a retenção, ou seja, ele conseguiu chegar à fase final da aquisição do que foi lido. Dedicamos essa parte do nosso trabalho para falar também da leitura inclusiva. Notadamente, iremos comentar sobre o sistema Braille de escrita e leitura, o qual foi desenvolvido para as pessoas que possuem a deficiência visual. Ele foi inventado por Louis Braille, um jovem francês que se enquadrava nessa circunstância. Foi no ano de 1825. Isso propiciou a inserção e a integração no mundo educacional. O curioso desse evento é que ele foi originado a partir de um código de guerra noturno, usado pelo exército francês. Esse sistema utiliza 6 pontos em relevo, com 2 colunas e 3 pontos, formando 63 símbolos diferentes. Então, esse processo de inclusão, através desse sistema,
ele propiciou para que pessoas em todo o mundo pudessem também fazer parte, né, do mundo educacional e da aprendizagem, adaptada às suas condições de vida, dentro das suas limitações, mas também aproveitando as suas potencialidades. As imagens, as quais são classificadas como linguagem não verbal, revelam informações importantes para o leitor. Gráficos, gestos, cores, expressões corporais. Isso mesmo, as expressões corporais, elas revelam sentimentos e emoções que podemos distinguir: tristeza, angústia, ansiedade. Então, a leitura das expressões corporais também é importante. E estas situações podem estar contidas nas figuras, nas histórias em quadrinhos, em outras figuras, numa fotografia. Então, isso ajuda o leitor a entender o que se passa, né, numa simples figura ou uma história em quadrinhos. Essas manifestações não verbais. Entre os diversos gêneros textuais que contêm imagens, vamos falar um ponto forte aqui da charge, muito utilizada, né, como uma crítica política ou de um fato cotidiano. Tem também a tira cômica. O próprio nome diz, é uma tira. Geralmente, poucos quadrinhos. Ela traz o humor como elemento central, mas é diferente da charge, porque enquanto esta, né, a charge, ela traz elementos da vida real, a tira cômica ela traz personagens do mundo criativo ou fictício. Outras situações nas quais podemos encontrar essas características citadas são a fotografia e a pintura. Isso mesmo, porque se fizermos uma leitura de uma fotografia, de uma pintura, podemos observar expressões corporais, descrever os cenários, o local onde foram produzidos. Ainda sobre as histórias em quadrinhos, é de grande importância observar que elas contêm, de certa forma, uma sequência de fatos, mesmo que seja apenas uma única figura, mas pode-se fazer a inferência, né? Deixa para o leitor a imaginação, para que ele imagine ali um começo e um fim daquela pequena história. E também nas histórias em quadrinhos observamos elementos, né, da fala dos personagens, os sinais que fornecem ao leitor situações que os participantes da história estão passando, como um simples sinal de interrogação que mostra na cabeça do personagem, que ele está pensando, imaginando uma dúvida. Então tudo isso está contido também nas imagens em geral, que lá podemos inferir situações e fazer a leitura também de imagens. Se o leitor ainda não possui o conhecimento da divisão entre gêneros e tipos textuais, esse tópico é de suma importância, porque os tipos textuais são em pequeno número. Podemos citar os narrativos, como o próprio nome diz, serve para narrar, contar fatos. Os descritivos servem para descrever as pessoas, objetos, lugares. Os dissertativos, os quais servem para falar sobre algo, explicar, expor algum assunto. O argumentativo também serve para falar sobre alguma coisa, mas apresentando razões lógicas, provas, expor ideias em oposição a outras, buscando convencer e ainda mais persuadir o leitor ou ouvinte a concordar com a nossa fala, com o nosso texto, com a nossa ideia. Finalmente temos o texto injuntivo, o qual é representado pelas diretrizes, as ordens que devemos realizar. Como exemplos, podemos citar um decreto, uma ordem judicial. Embora que podemos encontrar dentro de um texto, de um único texto, traços de vários tipos, porque podemos narrar um fato e dentro da narração vai encontrar, por exemplo, descrições de lugares, de pessoas. Então,
Agora, em relação aos gêneros, o número é incalculável, porque eles tanto são acrescentados, como também podem ser abolidos de acordo com a transformação que a sociedade sofre. Por exemplo, o uso da carta é um gênero textual praticamente abolido. E hoje em dia temos um gênero mais, digamos, moderno, que está em evidência as mensagens de texto, as mensagens de áudio. Então, há também os gêneros literários, né, os quais são a divisão dos gêneros textuais. Eles pertencem à literatura. Então, encontramos os gêneros que exprimem histórias de terror, suspense, ação. Na literatura, há também os seus próprios gêneros. Então, lembremos ainda, né, sobre os gêneros textuais de uso frequente, como as reportagens, as notícias jornalísticas, as receitas médicas, entre outros. O texto literário deve também fazer parte do nosso, digamos assim, arsenal de leitura. Ele, embora seja do mundo fictício, a sua fonte de inspiração para a realização é o mundo real, mas acrescentando os seus elementos excêntricos, através de personagens locais e outros, de maneira a contrariar a realidade, porque ela é reconstruída, adaptada para esse contexto. No mundo literário, tudo é possível, ultrapassando a barreira do impossível. E isso é o deleite, a fruição, o prazer de ler a história. Na literatura, assim como na música, também encontramos conteúdos diversos, culturas de povos diferentes, nações, relatos históricos, questões das mais variadas. Com a leitura, podemos ultrapassar os nossos limites existenciais, porque ela promove a ampliação das ideias, nos dando vez e voz no contexto social. Isto é, teremos argumentos convincentes para expor nosso pensamento diante do mundo, ajudando a construí-lo, e não apenas esperar que os outros realizem. A leitura não pode ser apenas um ato obrigatório, mas a construção de um desejo e autonomia, tornando-nos um amante desta. Ela prepara o indivíduo para tornar-se um propagador do conhecimento durante toda a vida, produzindo e reproduzindo ideias, aumentando o nosso potencial. Cada leitor que vai se juntando a essa rede de compartilhamento vai originando um mediador, uma vez que servirá de exemplo efetivo, despertando nos outros a mesma sensação. Outro fator importante da leitura é o contato íntimo entre o leitor e o texto. Isso ocorre porque proporciona a quem lê um diálogo com o texto, descobrindo significados e atribuindo outros. Não esqueçamos também da questão da análise do discurso, onde o foco é o autor do texto. O discurso é parte integrante de grupos sociais distintos e ele é realizado dentro dos padrões desses grupos a que pertencem. Tomemos como exemplos o discurso religioso, o qual é parte integrante dos seus membros, o discurso jurídico, o qual faz parte também dos seus integrantes. Então, quando lemos ou ouvimos discursos diversos, mesmo que não pertençamos a determinado segmento, não soa estranho para nós, porque já temos elementos suficientes, ou seja, quando nos apropriamos desses discursos, nós temos elementos suficientes para entendermos, se não no todo, mas pelo menos em parte. Vamos falar um pouco agora sobre estratégias de leitura. Lá no início do nosso trabalho, nós falamos que a melhor estratégia é começar a ler. Isso aí é o grande passo. Mas há algumas situações que podem ajudar a levar adiante, né, a decisão já tomada. Por exemplo, se nós não tivermos assim, familiaridade com o assunto a ser lido, devemos buscar informações, somente hoje com o auxílio muito da internet, dos buscadores, né, da internet. Então, já que não temos familiaridade com aquele assunto, então fazer uma pesquisa, pode ser em sites, livros, ou com pessoas que entendam, né, sobre aquele conteúdo, né. Também você pode tentar conseguir um resumo ou uma resenha do conteúdo,
nos meios digitais também poderá encontrar uma resenha, um resumo que já dá uma luz, né, para entender aquele texto. E isso é muito útil, né, para chegar ao entendimento. Eu procuro, para ler, um local onde ofereça um pouco de tranquilidade. É bom para assimilar, ter aquela a paz que possa oferecer uma melhor assimilação do conteúdo. Também durante a leitura é bom marcar pequenos trechos. Pode ser o sublinhar com os marcadores de texto, né? Mas marca apenas aqueles que tragam as ideias principais ou que realmente estejam em dúvida para que possa ser pesquisado. Ou seja, aquilo que forneça, né, que esteja presente o foco do texto, aquelas partes. É bom marcar se tiver não tiver compreendendo e fazer uma pesquisa para que não sair lendo sem saber do que se trata. Muitas vezes, né, também é preciso fazer uma análise do que está escrito, né? Ou seja, há ideias que estão, digamos, fora do texto, mas que significadamente exposta. Por exemplo, uma pessoa entra em uma sala de aula e lá existe um aparelho de ar-condicionado desligado. Então diz assim: hoje está um dia quente. É claro que infere-se que você pediu para que o eletrodoméstico fosse ligado de maneira indireta. Então o texto pode encontrar essas questões que não estão expostas, que não estão faladas, escritas diretamente, mas que, se buscar a interpretação, vai conseguir encontrar esses elementos que estão, digamos, fora de maneira direta, mas indiretamente estarão lá pedindo o que a gente chega a localizar, certo? Se depois é lido o texto, né, fica também alguma dúvida, faz uma releitura, né, para fixar o contexto, né? Também um resumo após a leitura é bom que fixe ainda mais o conteúdo que foi lido, né? E como estamos no mundo digital, a escrita à mão. Esse é um desafio, né? Para hoje que tudo é feito através da digitação. Mas há pesquisadores que falam que a escrita à mão desenvolve uma melhor fixação dos conteúdos quando a gente escreve. Certo? E isso, há especialistas que falam sobre isso. Quando escrevemos, mesmo à mão, melhora na assimilação, a fixação dos conteúdos, né? As crianças, como o hábito de leitura deve ser começado já na infância, claro, de acordo com o entendimento, a capacidade de entendimento, né? Então, aí no caso, a leitura que será ofertada para as crianças, apenas conteúdos, né, que produzam o imaginário do mundo infantil, ou seja, embora, né, a constituição dessas histórias seja o que é originária do mundo, é claro que sai do mundo real, mas a maneira como é contada é que definirá como sendo para esse público específico. Então, aquelas historinhas para a criança são muito importantes, porque já começa a mostrá-la o valor das palavras, do entendimento. São originárias do mundo real também, mas a maneira como ela é contada, de maneira fantasiosa, de maneira a despertar na criança, né, aquele mundo que existe na mente dela e que ela participa. Isso paulatinamente, né, aos poucos. Despertar antes da leitura, né, o conhecimento prévio. Isso aqui já, é claro, já parte mais para a pessoa, o adulto, digamos, uma fase mais na adolescência, né? Já começa a fugir um pouco do mundo imaginário, embora que a literatura, o seu lado fictício, serve para todas as idades. Mas quando, digamos, a gente vai ler um texto científico, um texto acadêmico, um texto que trata de assuntos como meio jurídico, jornalístico, então, quando a gente tem um conhecimento prévio, ajudará a entender, né?
Mas nem tudo a gente tem esse conhecimento prévio, porque esse conhecimento prévio, ele é importante, e isso a gente vai construindo pouco a pouco. Com o hábito de leitura, você vai adquirindo, construindo o seu conhecimento prévio. Que você lê um texto, nós lemos um texto hoje, e daqui a vou botar lá um ano assim, leremos outro texto que estará contidas as ideias daquele texto que lemos há muito tempo. Então, outra coisa importante é o conhecimento de mundo, né? Isso ajuda na assimilação, né? E na ligação entre os fatos, certo? Entre o que será lido e aquilo que nós já conhecemos. Esse conhecimento prévio, né, ele é construído através de quê? Da leitura, da compreensão e interpretação dos textos. Isso porque o conhecimento é acumulado e é como se a gente fosse se tornando uma biblioteca mental, o que contribui na elaboração também escrita, porque quando tivermos a oportunidade, ou quando for pedido para escrever sobre algo que possa ser pedido para a gente escrever, nós temos conteúdo, certo? Então, outra situação importante quanto à escolha dos conteúdos, certo? É claro que precisa ser diversos conteúdos, diversos tipos de textos, diversos gêneros, certo? Porque o mundo está contido de uma diversidade de assuntos relacionados à vivência, à humanidade. E falar sobre essa diversidade não é afirmar que devemos tomar uma posição. Podemos até tomar, certo? Mas não deve ser obrigatória sobre determinada teoria. Mas despertar no leitor a construção de uma consciência crítica. A leitura de um texto pode ser feita de forma completa, certo? Inicialmente, aquela leitura completa. Mas, caso haja trechos que causem prejuízo ao entendimento, pode-se marcá-los, realizar já falamos sobre isso, uma pesquisa que vai aprofundar e chegar a um resultado que deseja alcançar. A música, além da melodia, que é um fator muito atrativo, também é composto por um texto, o que chamamos de letra, a letra da música. Nela, a poesia está presente, né, nesse gênero textual. A linguagem poética é parte integrante do seu conteúdo. Contudo, ela vai muito além, porque nela estão contidos diversos temas, como sentimentalismo, fatos históricos, denúncias, né, confissões, questões sociais, críticas e assim por diante. Por isso é preciso analisar, observar todos esses elementos que possam fazer parte. Na música também temos a intertextualidade, ou seja, é uma letra de música, nós podemos encontrar palavras ou partes do texto que remetem a assuntos que já conhecemos, como acabei de falar, sobre algum fato histórico, alguma situação vivida no país, que pode estar contida lá na letra de música. E isso é bom fazer essa leitura da letra para analisá-la também. Isso fazer com que desperte a nossa memória. Desde então, devemos curtir a música, sim, com certeza, a sua musicalidade. Mas como leitores atentos e críticos, devemos observar o que ela nos diz, ou o que nos quer dizer. A música é uma aliada do aprendizado, tanto no ensino de línguas, língua materna, língua estrangeira, e indo muito mais, também na questão interdisciplinar, pode envolver diversos conteúdos que abrangem diversas disciplinas da aprendizagem, porque estão presentes elementos como podemos falar questões gramaticais no ensino da língua portuguesa ou da língua inglesa. E também podemos encontrar um fato histórico ou político, né, que pode fazer parte de uma disciplina como história, uma geografia. E isso tudo está lá no contexto, pode estar no contexto de uma letra de música.
Por isso, continue ouvindo músicas, curtindo a musicalidade, o som, mas também preste atenção, né, devemos prestar atenção na letra, porque ideologias estão contidas e outros assuntos relacionados. Então vamos prestar atenção nesses elementos constantes nas letras das músicas.